Olá pessoal, tudo bem? Professor Ulisses Cisa falando com vocês. E o assunto de hoje é sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A CIPA ela está inserida na NR5, melhor dizendo, a NR5 vai apresentar, ela vai abordar sobre a CIPA. Então, mais uma vez, o que é CIPA? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Portanto, prevenir é o melhor remédio. Ok. Queridos e queridas, a CIPA ela foi criada em 1º de 1943, já tem bastante tempo, mas ela está em vigor até os dias de hoje. Ela foi evidenciada e criada mediante o decreto de lei de 5.432. Como eu falei, até hoje a CIPA ela está estabelecida e ela está vigente, tá? Em grandes empresas, indústrias, fábricas, na área do comércio, serviço e etc. Então, a CIPA está em vigor até os dias de hoje. O objetivo da CIPA é elaborar formas eficazes de prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Já sabemos que a segurança no trabalho ela tem essa prerrogativa de tentar prevenir os acidentes. Obviamente que a responsabilidade por essa prevenção não é só da empresa, mas envolve também os empregados, inclusive o poder público. Tá? Você verifica aí essa placa que está escrito que estamos trabalhando há 160 dias sem acidentes com perda de tempo. Ou seja, o recorde dessa empresa é 241 dias sem acidente, mas a empresa está trabalhando por cerca de 160 dias sem acidente, que é um feito muito bom. E com certeza a CIPA ela tem participação nesse feito. Vamos lá. Quem deve constituir a CIPA? Empresas privadas, públicas, sociedade de economia mista, órgão da administração pública, direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, toda e qualquer empresa, pública ou privada, que admitam, que contrate colaboradores, assim deve se constituir a CIPA. Então já sabemos o que é a CIPA, já sabemos qual é o objetivo dela e já sabemos também sobre a sua constituição. Né? Então a CIPA ela tem uma constituição, ou seja, quem deve a constituir? Empresas privadas, públicas, sociedade de economia mista e etc. e etc. Vamos lá. A CIPA também ela é organizada, então a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados, inclusive o presidente. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, inclusive o vice-presidente, serão eleitos em um processo eleitoral, do qual participem, independentemente de filiação sindical, inclusivamente os empregados interessados. Resumindo aqui para você, a CIPA ela é composta por membros da empresa e os empregados. Os membros da empresa, quem vai indicar é a própria empresa. Então a empresa vai indicar os membros que vão compor a CIPA para representar o lado do empregador. E o lado dos empregados, esses serão escolhidos mediante um pleito eleitoral, onde haverá uma eleição e vai ganhar a chapa com o maior número de votos. Então, juntando os representantes do empregador e os representantes do empregado, esses irão trabalhar em prol da segurança do trabalho, sendo eles incorporados na CIPA, na Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Ok? Vamos lá. Continuando. O mandato da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, 1 ano mais a reeleição, nós temos aí 2 anos. Tá? Os membros da CIPA serão empossados no primeiro dia útil após a realização do curso de CIPA. Será indicado, em comum acordo, um secretário e substituído ou substituto entre os componentes ou não da CIPA, com concordância do empregador. Empossados os membros da CIPA, a empresa deverá protocolizar no Ministério do Trabalho cópias das atas de eleição e de posse e calendário anual das reuniões ordinárias. Então perceba que a CIPA ela é organizada, ela tem uma duração, ela tem a sua posse,
existe um treinamento, a documentação tem que ser protocolada mediante o Ministério do Trabalho. Então você percebe que a CIPA, a composição dela, a organização dela é toda organizada dentro de uma estrutura. Então, os representantes do empregador e os representantes dos empregados ou dos colaboradores vão trabalhar unindo forças para que as questões que envolvem segurança do trabalho sejam atendidas, tá? Então, aqui eu estou te apresentando a questão da organização da CIPA. Vem comigo. Bom, a CIPA também tem suas atribuições. Atribuições no tocante à própria CIPA, atribuições em relação ao empregador, atribuições em relação aos empregados, atribuições em relação ao presidente da CIPA, ao vice-presidente, e ambos, tanto o presidente e vice-presidente e o secretário. Então aqui eu estou te apresentando as atribuições. Então cada um, tá? Cada elemento, cada pessoa, cada membro da CIPA e a própria CIPA terá suas atribuições. Professor, o que são atribuições? Atribuições são tarefas, atribuições são responsabilidades. Tá? Por exemplo, eu como professor, trabalhando numa instituição, eu tenho minhas atribuições. Você, como aluno, estudando numa escola, você também tem suas atribuições. Então, aqui eu vou te apresentar, como acabei de falar, que existem atribuições à própria CIPA, ao empregador, aos empregados, ao presidente, ao vice-presidente, ambos e ao secretário da CIPA. Vamos conhecer cada atribuição dessa? Vamos lá, vem comigo. Vamos lá. Quais são as atribuições da CIPA? Vamos lá, vamos entender. As atribuições da CIPA, isso como setor, tá? De fato são elaborar o plano de trabalho que possibilite ação preventiva para evitar acidentes e doenças do trabalho, participar das investigações de acidentes de trabalho, discutir acidentes ocorridos, sugerir medidas de prevenção de acidentes julgadas necessárias, promover a divulgação e zelar pela observâncias das normas de segurança e medicina do trabalho, despertar o interesse dos empregados pela prevenção de acidentes, promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a CIPAT, participar da campanha permanente de prevenção de acidentes. Então, tu percebe que existem atribuições e outras ainda. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaboração do mapa de risco. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho para identificar situações de risco à saúde e segurança do trabalhador, assim como também divulgar aos trabalhadores informações sobre saúde e segurança, reunir mensalmente, conforme calendário, registrando em ata os assuntos discutidos. Tu percebe que a CIPA, como conjunto, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela tem as suas atribuições. Atribuições essas que são necessárias levar bastante a sério, com responsabilidade, porque caso a CIPA deixe de cumprir essas atribuições, vai colocar em risco a saúde e a segurança de todos da empresa. Então, muito embora em uma organização, em uma empresa, em uma indústria, todos são responsáveis pela segurança, mas a CIPA tem as suas atribuições, que são justamente essas que eu acabei de mencionar para você, ok? Agora, vamos entender quais são as atribuições que envolvem, por exemplo, o presidente da CIPA. A CIPA tem um presidente, tem um cabeça. Tá? O presidente é um componente estratégico, é um componente que representa a CIPA. Assim como uma indústria tem o seu diretor, tem o seu presidente, assim como na família tem o pai de família, tem a mãe de família, assim como numa escola tem um diretor, tem uma coordenação, a CIPA também tem um representante. E ele é o presidente. Tá? Então, quais são as atribuições do presidente da CIPA? Convocar os membros para a reunião da CIPA, presidir as reuniões encaminhando ao SESMIT e ao empregador as recomendações aprovadas,
designar membro da CIPA para participar da investigação de acidentes ocorridos, determinar tarefas aos membros da CIPA e delegar atribuições ao vice-presidente, manter e promover o relacionamento entre a CIPA e o SESMIT. Então, você vai perceber que o presidente tem as suas atribuições, tá? Convocar os membros para reunião, claro, a CIPA ela tem que ter suas reuniões e os membros têm que participar. E essas reuniões são justamente para decidir, para discutir, para analisar, para verificar. O presidente também ele vai manter e promover um relacionamento interessante, um relacionamento harmonioso entre a CIPA e o SESMIT. Lembrando que o SESMIT e a CIPA não são concorrentes, são parceiros. Então perceba quantas são as atribuições do presidente da CIPA. Então já sabemos quais são as atribuições da CIPA e as atribuições do presidente da CIPA. Agora vamos entender quais são as atribuições do presidente e do vice-presidente da CIPA em conjunto, tá? Entre elas, cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados, delegar atribuições aos membros da CIPA, promover o relacionamento entre CIPA e o SESMIT, quando houver, divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento e constituir a comissão eleitoral. Então, o presidente tem a sua atribuição, o vice-presidente tem a sua atribuição ou suas atribuições e também ambos, em conjunto, também terão as suas atribuições. Tá? E em relação aos membros da CIPA, porque a CIPA não é composta apenas por presidente e o vice-presidente. A CIPA ela é composta pelos seus demais membros. Esses membros que são representantes da própria empresa, apontados por um processo eleitoral, e os representantes do empregador, tá? Onde são escolhidos. Perfeito. Então, o que compete aos membros da CIPA? Elaborar calendário anual das reuniões, participar das reuniões da CIPA, investigar acidentes, frequentar o curso de prevenção de acidente, que é o curso de CIPA, participar e sugerir medidas de prevenção de acidente, colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e do PPRA, que são dois documentos que nós vamos estudar um pouquinho mais lá na frente, cumprir o determinado pelo presidente conforme o plano de trabalho. É como se fosse uma família. Todos têm as suas atribuições, o pai, a mãe, os filhos. E se cada um contribuir para que essas atribuições sejam feitas de forma eficaz e eficiente, todos irão ter benefícios. Então, perceba que a CIPA tem a sua atribuição, o presidente tem as suas atribuições, o vice-presidente, ambos, e os membros da CIPA também têm as suas atribuições. Tá? Agora, o que compete ao empregador? Quais são as atribuições do empregador? E quem é o empregador? A empresa que tem um CNPJ. Exemplo, a Honda. A Moto Honda é uma empresa de grande porte, ela tem um quantitativo de funcionários imenso. E lá tem a CIPA. A CIPA, ela possui os representantes do empregador, da própria Honda, ok? Os representantes dos empregados, através do processo eleitoral. Então, o que compete ao empregador? O que compete à Moto Honda? O que compete a essa empresa? Prestigiar integralmente a CIPA, proporcionando os meios necessários para a sua atuação. Então, não adianta ter a CIPA dentro da Moto Honda se a Moto Honda ela não prestigia e se ela também não possibilita os meios necessários para que a CIPA desenvolva o trabalho. O que é que compete ao empregador? Convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados, assim como indicar o presidente da CIPA e os representantes do empregador, e promover o curso de prevenção de acidentes para os membros da CIPA. Então, se o empregador
a empresa que tem um CNPJ, que possui os seus funcionários, não disponibilizar recursos, não convocar as eleições, não indicar o presidente e não promover o curso de prevenção de acidentes, que é o curso de CIPA, para nada vai servir. Por isso que é importante todos trabalharem em conjunto para que a CIPA funcione. A CIPA, ela não pode ser um enfeite. A CIPA, ela não pode ser apenas um setor qualquer. Não. A CIPA tem que estar atuante. A CIPA necessita estar atuante para que todos possam ser beneficiados em relação à prevenção de acidentes. E qual é as atribuições, ou quais são as atribuições do secretário ou da secretária da CIPA? Professor, tem que ter um secretário ou uma secretária? Sim, claro que tem que ter, porque é necessário ter uma pessoa que cuide da parte burocrática, que cuide no preparo das correspondências. É importante ter uma pessoa que tenha esse tato, que saiba trabalhar com papel, com a parte burocrática, correspondência, comunicação, acompanhamento. Então, o secretário ou a secretária também tem suas atribuições. Dentre elas, acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros dos membros presentes. O que seria uma ata? A ata é um documento em que essa ata todos vão assinar em relação ao que aconteceu e o que foi decidido em uma reunião. Imagina só uma reunião para tomada de decisões, onde as pessoas vão tomar suas decisões e nada foi anotado. Ninguém vai saber o que aconteceu. Então, a ata é um documento, tá? Em que nesse documento é redigido, é escrito, tá? Tudo o que aconteceu naquela reunião, tá? O que foi decidido, o que será decidido. Após essa reunião, após a narrativa, após a elaboração dessa ata, todos os participantes têm que assinar. Mas por que tem que assinar? Porque se não assinar, fica uma coisa sem noção. É como decidir um contrato só na falácia. Então é um documento oficial e esse documento oficial ele pode ficar à disposição de todos. A secretária ou secretário também, ele vai preparar as correspondências e outras que lhe forem conferidas. Então, esse membro da CIPA, esse secretário, essa secretária, ele tem atribuições importantíssimas. Eu espero que você esteja acompanhando e espero também que você esteja entendendo. Vamos lá. Queridos e queridas, compete aos demais empregados, tá? O que? Participar da eleição de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, apresentar sugestões de melhorias no ambiente de trabalho e observar e aplicar recomendações de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Tu percebe que o tema em cima diz o quê? Compete aos demais empregados. Então nós temos a CIPA e os demais empregados da empresa. Então o que é que compete a eles? Participar das eleições de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA. Né? Imagina só a CIPA se esforçando para dar tudo certo, a CIPA se esforçando para que as prevenções de acidentes possam de fato estarem acontecendo, o plano de ação, o planejamento. Aí tem aquele funcionário que trabalha na empresa, mas ele faz vista grossa, ele não ajuda, ele não está nem aí para a CIPA. Então não é legal. É importante que os empregados, no modo geral, possam sim ajudar, colaborar, estender a mão, obedecer para que as coisas aconteçam de forma correta. Observar e aplicar recomendações de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. O empregado ou colaborador, ele tem que ser ativo, ele tem que ser participativo. Ele não pode ser apenas um colaborador, uma pessoa só que trabalha na empresa, não. Ele tem que estar participando, dando ideia, colaborando, sugestionando. Ele tem que estar envolvido e comprometido com o processo. Tá? Bom, e aqui eu vou falar sobre o funcionamento da CIPA. Tá? Uma vez que a CIPA foi criada, foi elaborada, já tem seus membros, já tem seus representantes, já sabemos das suas atribuições e etc.,
Agora a gente vai entender como é que funciona a CIPA. A CIPA, o funcionamento é a prática, é o dia a dia. A CIPA, ela terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. Essas reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa em local apropriado. Tá? Então, o que é uma reunião ordinária? Uma reunião ordinária é uma reunião programada dentro do expediente de trabalho, não pode ser fora do expediente. E essa reunião, ela tem que ser no ambiente apropriado, numa sala, num auditório. Não pode ser feito em corredores, não pode ser feito no banheiro, não pode ser feito na cozinha, não. A reunião tem que ser feita em um ambiente apropriado, numa sala, num auditório, dentro do horário de trabalho. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos seus representantes, como eu expliquei agora há pouco. Tem que ter ata, tem que ter documento. As atas deverão ser arquivadas na empresa à disposição dos agentes da inspeção do trabalho. Então, uma vez que a reunião acabou, as atas são assinadas, essas atas serão arquivadas, porém, elas poderão estar à disposição, tá, da inspeção do trabalho, do Ministério do Trabalho. E por que isso pode acontecer? Porque é um documento. É necessário que tenha esse documento para saber se realmente aquilo que foi decidido em reunião foi aplicado, foi feito de forma correta, ok? Bom, espero que você tenha compreendido, tá bom? Hoje nós vamos parar aqui, terminando falando sobre o funcionamento da CIPA, e fique atento ou atenta para os próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço do professor Ulisses Cisa, espero que você tenha compreendido. Fui!